Daniel querendo brincar. Ei, bebê. A Mayra ainda tá dormindo e eu também, né? Mas pra mim acabou. Ai, Dandan, sai do chão, tá frio, filho. Mayra, faz cosquinha no Dan. Cosquinha? Faz? Faz cosquinha nele? Tic, 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 tic. Soninho, mamãe. Gente, agora a Mayra fica lendo. Ela pega um livro lendo assim, né? Fingindo, né? Né, meu amor? Lê a historinha pra mamãe, lê. Eles estão ali mamando um pouquinho, assistindo. Aproveitar pra conversar com vocês. Aconteceu uma coisa muito chata. O Daniel teve uma luxação do cotovelo. Eu falei que eles estavam lá assistindo, né? Mas eles não podem me ver fazendo nada, que já estão aqui. E pra quem não sabe, o cotovelo dele saiu do lugar. Isso aconteceu. Isso pode acontecer com você também, então já saiba como evitar. Eu tava andando na rua, eu, ele, minha mãe e a Mayra. Tava com a Mayra no colo, a gente tava na calçada e era uma avenida bem movimentada lá perto da casa da minha mãe. E minha mãe falou assim, Mari, segura a mão do Daniel aqui rapidinho que eu vou pegar a chave do carro pra gente ir embora. A gente já foi numa lojinha com eles e quando eu segurei a mão dele, ele se jogou no chão e eu segurei. Dei um puxãozinho no braço dele, com medo dele ir pra rua. E ele foi pra um lado e eu segurei pro outro. Aí ele começou a chorar na mesma hora. Gente, foi bem complicado porque eu achei que ele tava fazendo birra. Até minha mãe falou assim, Mari, eu acho que o braço dele machucou. Eu tive que dar um tempo, respirar fundo por 1 minuto pra mim pensar o que eu ia fazer, o que tinha acontecido, assim, foi muito rápido. Eu peguei ele e fiquei tentando consolar ele, pensando que ele tava fazendo birra, alguma coisa desse tipo. E eu vi que não era isso, era uma coisa mais séria, ele tava chorando muito, ele gritava, na verdade, e ficava falando ai, ai, ai. Ali eu fiquei já desesperada, eu falei pra minha mãe, mãe, vamos pra casa, a gente ia até passar na casa de uma tia minha pra deixar umas coisas lá com ela. E eu falei, vamos no meio do caminho a gente ver se a gente vai. E ele tava dormindo um pouquinho antes, por isso que ele tava se jogando no chão, ele tava bem agitado. Porque assim que a gente chegou no lugar, ele tava dormindo. E quando eu tirei ele do bebê conforto, ele acordou. Então ele ficou se jogando o tempo todo. E nessa hora acabou acontecendo isso. E aí no meio do caminho ele começou a chorar muito. Aí ele começou a cochilar. E aí assim que eu encostava na mãozinha dele, ele começava a gritar, mesmo dormindo. Falei, mãe, vamos direto pra casa porque a coisa tá séria. Tá mais séria do que a gente imagina. Fomos pra casa da minha mãe, chegando lá, gente, eu desabei. Sabe, aquele sentimento, eu machuquei meu filho, sabe? E porque é tanta correria, às vezes a gente fica nervosa, além do que precisa, né? Porque a rotina, ela é desgastante. Então eu falei, pensei, machuquei meu filho, foi um momento muito, muito frustrante pra mim, chorei muito. Aí, né, na mesma hora, eu arrumei a roupa dele rapidinho, a bolsa dele. Fomos pro hospital. Ele foi dormindo até lá. Eu só pedi a Deus que ele fosse dormindo até lá, pra ele, que ele não ficasse chorando. Porque deve doer muito, gente. Deve doer demais. E ele ficava com a mãozinha assim, segurando, sabe? Quietinho. Segurando a mãozinha e dormindo. Quando passava, o carro passava num buraco, aí ele ficava... Ai, ai, ai. Mas dormindo, chorando, dormindo. A gente pegou trânsito, nossa, foi uma coisa terrível. Chegando lá, minha mãe conseguiu conversar com o médico, um ortopedista, muito bom, diga-se de passagem, graças a Deus. Um médico muito, muito bom. Aí ele atendeu o Daniel, passou ele na frente, porque ele era o único bebê que tinha lá. Então ele passou ele na frente. Quando eu entrei na sala lá do... Não, 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 pode bater não, só carinho, tá? Ai, carinho. Não pode. Bom, continuando o que eu tava falando. O médico era muito bom, ele perguntou o que tinha acontecido, quando tinha acontecido, porque ele até citou que às vezes alguns pais deixam pra depois, 2 dias depois aí tinha que fazer cirurgia. Ele apalpou o ombro dele, até então a gente não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que não tinha quebrado nada, porque quando a gente tava chegando no hospital, tava próximo, assim, próximo da rua, ele acordou e ele não tava mais chorando, ele ficou quietinho, ele só ficava segurando a mãozinha assim, tentando mexer os dedinhos, mas ele não conseguia. Na sala de espera ele começou a chorar um pouco, mas assim, não como antes, que ele tava gritando, né? Chegou lá na sala do médico, o médico examinou o cotovelo dele e rapidamente, assim, em segundos, ele falou assim, ó,
cotovelo dele saiu do lugar. Já veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu pensei que ele ia ter que fechar o braço, que tinha sido uma coisa, assim, terrível, muito grave. É uma coisa grave. Mas como foi muito rápido, o médico até falou assim, olha, ainda bem que você trouxe rápido, porque assim é bem mais fácil de resolver. Eu tava no bebê conforto pra que ele pudesse ficar quietinho, porque não deixava nem encostar nele. Ele pediu pra gente tirar ele do bebê conforto, segurar ele no colo, aí eu sentei. Se eu soubesse o que ele ia fazer, eu tinha pedido pra minha mãe. Entrou eu, minha mãe e o Daniel na sala, né? Porque assim, gente, eu não aguento nada, nada. Tudo que, sabe, vacina, eu choro mais que eles. Então, eu sempre peço pra minha mãe. Mas nesse dia eu tava tão assim, sabe, mãe leoa, e também aquela culpa materna que veio tão forte, sabe? Eu falei, não, hoje sou eu. Segurei ele. Aí o médico falou assim, deixa eu dar uma olhada. Aí ele deu uma esticadinha assim no braço dele, ele gritando, gritando, gritando. Gente, sabe, os gritos dele eram tão altos, assim, tão sentidos, que naquela noite eu tive dificuldade pra dormir, lembrando dos gritos dele na minha cabeça. E o médico falou assim, ó, você sentiu o estralo? Eu falei, não senti. E naquela hora, assim, Daniel chorando, ainda bem que eu tava de máscara, porque depois deu uma disfarçada. O médico falou assim, acabei de colocar o cotovelo dele no lugar. Ele falou assim, vou mandar ele fazer uma chapa, só pra ver se tá tudo bem, se teve luxação, torção, alguma coisa assim. Mas está 100%. Fui fazer o raio-x, né? Teve que esticar o bracinho dele, ele chorou um pouquinho. E aí fomos pra sala de espera, esperar um médico chamar no retorno. Vou até colocar o vídeo aqui, ó, como ele ficou. Olha isso. Assim que eu saí do raio-x com ele, a gente sentou pra esperar o médico pra ele ver o exame. Gente, ele começou a brincar, ele começou a bater no vidro. Eu que ficava preocupada, ai, cuidado com seu braço, seu cotovelo. Queria, sabe, proteger ele de tudo. E ele, como se nada tivesse acontecido. Depois o médico chamou, ele olhou o raio-x e falou, ó, ele tá 100%, não aconteceu nada com o braço dele, como se não tivesse acontecido nada. O médico falou pra mim que é uma coisa muito comum de acontecer. Quando vai atravessar a rua, a mãe segura de um lado, a criança vai pro outro, acaba dando aquele desencontro. Como os ossinhos deles são muito pequenininhos, ainda tá se formando, eles são muito frágeis, acaba acontecendo isso. Até com crianças um pouco maiores. Aconteceu isso com o Renato, quando ele era criança, brincando, minha sogra rodando ele, aconteceu isso. Então, é muito comum, mas dá pra evitar. Agora, sim, o Daniel, ele tá bem sapequinha, sabe? Ele quer correr, ainda mais em lugares abertos, públicos, pra segurar ele só no colo agora. Eu não pego mais na mãozinha dele. Ficou tipo um trauma, sabe? Mas também uma lição. Então, pra você mãe, ou você que vai ser mãe, se você não sabia disso, então saiba, dá pra você evitar, sabe? Se eu tivesse pensado nisso, que poderia ter acontecido isso no momento, eu não teria segurado na mãozinha dele, sabe? Eu teria segurado na roupinha, eu teria pegado ele no colo, também deve ter dado um jeito. Mas assim, fica aí de aprendizado pra gente, né?